Graça e paz, queridos. Como que vocês estão? Estamos aí mais uma vez compartilhando a palavra de Deus e a gente está estudando a carta de 1 Pedro. Hoje nós vamos ler 1 Pedro 2, versículo 9 e 10. Versículo muito lindo e muito conhecido também. Diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar a grandeza daquele que chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora vocês são povo de Deus. Não havia recebido misericórdia, mas agora vocês receberam. Que palavra maravilhosa! Nós prestamos atenção aqui que Pedro, ele vê a igreja de uma maneira muito linda. Ele não vê a igreja como uma denominação, ele não vê a igreja como um templo, mas ele vê a igreja como uma comunidade. Ele vê a igreja como um corpo. E quando ele fala aqui sobre a igreja, ele fala sobre um propósito, o propósito de ser igreja, a missão da igreja. E muitas vezes eu ouço, algumas pessoas falando: pastora, como saber qual é o meu propósito? Como saber qual é o meu chamado? Como saber qual a minha missão? Porque nós entendemos, muitas vezes, que ter um chamado é participar de um ministério, Mas o nosso chamado é muito maior. Nós temos um chamado como igreja de Cristo. E Pedro, ele fala sobre isso. Ele fala quem nós somos, a maneira como Deus nos vê e para que nós fomos chamados. Eu quero te fazer uma pergunta. Você sabe para que você foi chamado? Você sabe qual é a tua missão aqui na terra, como igreja, como povo de Deus? Então Pedro fala assim, primeira coisa que ele fala, porém, ou vós porém, ele está tratando de um outro assunto. Ele está falando de um povo que não recebeu Jesus, que não conhece a palavra. E ele para e fala agora, mas vocês porém são raça eleita ou geração eleita. Ele começa a falar sobre quem nós somos, quem a igreja de Cristo é. Ele para agora para falar da igreja. Vocês são uma geração eleita, vocês são um povo eleito. Naquele tempo, só o povo de Israel, no Velho Testamento, eram os eleitos, o povo de Deus, o povo separado. Mas Pedro fala assim, agora vocês, a igreja de Cristo, é o povo eleito, é a geração eleita pelo próprio Deus. Depois ele fala assim, vocês também são o sacerdócio real. Quer dizer, vocês ocupam uma posição, vocês têm uma responsabilidade. Assim como os sacerdotes no Velho Testamento tinham uma missão, tinha uma responsabilidade, agora na nova aliança, vocês que são igreja, vocês são parte do meu reino. Por isso que vocês são sacerdote real. Vocês vivem para o meu reino. Vocês são parte do meu reino. E vocês têm uma missão que é ministrar como sacerdotes uns aos outros. É ser ministro de Cristo da nova aliança. Então vocês são sacerdote real. Vocês também são a nação santa, ou seja, um grupo de pessoas, uma nação, são pessoas que são da mesma cultura, que tem uma mesma língua, Então é constituído ali uma nação, um povo. Então vocês são uma nação santa, ou seja, vocês são um grupo de pessoas que eu separei, que
eu santifiquei. Vocês têm uma fé, vocês têm um Deus, vocês têm um só amor, vocês têm um propósito. Por isso que vocês são agora a minha nação, o povo que eu separei para mim, que eu santifiquei para mim. Vocês são minha propriedade, ou seja, nenhum outro Deus é dono de vocês, né? Eu sou o Deus de vocês, eu comprei vocês. Então agora vocês são a minha propriedade exclusiva. Vocês não podem adorar outro Deus, vocês não podem participar de outro reino, porque vocês foram comprados por mim, vocês foram tirados das trevas para a luz. Então Pedro começa a falar de quem nós somos, o valor que nós temos para Deus. Ele fala assim, vocês não eram nem povo, vocês eram gentios, viviam nas trevas. E olha o que eu fiz olha o que Jesus fez por causa da sua misericórdia. Ele agora fez com que vocês fossem um povo. E que povo é esse? O povo de Deus. Então tudo aquilo que Israel tinha como privilégio, através da nova aliança, Jesus traz isso para nós. Nós agora pertencemos a um Deus, pertencemos a um povo e temos um propósito. E ele fala por que nós somos nação santa, povo exclusivo do Senhor, raça eleita, sacerdócio real. Por quê? Só para a gente ser? Não, tem um propósito. Nós somos tudo isso para quê? Para cumprir um propósito. E qual é o nosso propósito na terra? O propósito dessa igreja, o propósito desse povo que foi resgatado. Qual é o propósito? Anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Nós somos chamados para anunciar. Então nós temos um propósito comum como igreja na terra. Nós, esse povo que fomos transformados, que fomos resgatados, que fomos tirados do pecado, do lamaçal de pecado, para a luz. Qual é o nosso propósito? Ficar calados? Não. O nosso propósito como igreja é anunciar Jesus, anunciar os seus feitos, anunciar as suas maravilhas, é declarar quem Ele é dar testemunho daquilo que Ele fez, daquilo que Ele faz, daquilo que Ele está fazendo na nossa vida. Esse é o nosso propósito primário como igreja, como salvos em Cristo, como resgatados por Cristo, é anunciar o seu nome, é glorificar o seu nome, é pregar o evangelho, é pregar a palavra e que isso comece através da nossa vida. Você está cumprindo esse propósito de igreja, de ser igreja? Você está sendo igreja, você está anunciando a palavra, o evangelho, os grandes feitos do Senhor, as maravilhas do Senhor. Você está proclamando o testemunho de transformação que Jesus fez na sua vida? Essa é a nossa missão. Então nunca mais fale, eu não tenho ministério, eu não tenho chamado, eu não canto, eu não prego, né, lá na frente, né, no púlpito, lá para a igreja. Para que eu sirvo? Tem muita gente que se pergunta, o que Deus quer de mim? Deus quer que você cumpra o teu propósito como igreja na terra. Então nós vamos orar hoje pedindo para que Jesus nos ajude a cumprir esse propósito. O nosso propósito como igreja, como povo transformado, é pregar a palavra de Deus. E esse é o tempo. Essa é a hora. Nós herdamos uma missão que era somente dos judeus. Nós somos privilegiados. Porque quando Jesus nos resgatou, Ele nos deu essa missão. Você tem uma missão, você tem um propósito. Anunciar Jesus. Deus te abençoe e pregue a palavra. Faça isso hoje. Mande um áudio, ligue para alguém, pregue a palavra, anuncie Jesus, anuncie a grandeza do Senhor. Um beijo no seu coração. Deus te abençoe.